Olá, concurseiros, bem-vindos ao canal Lei Mapeada. Esse é seu canal de estudos para concursos. Antes de começar a leitura, o estudo, já deixa seu like aí para não esquecer no final do vídeo e se inscreve no canal. Pronto, já deu o seu like, se inscreveu? Vamos então à leitura da Lei Complementar número 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e da outras providências. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar. Capítulo 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no capítulo 2 do título 6 da Constituição. Então, qual seria esse capítulo 2? Vamos ver aqui agora. Então, título 6, capítulo 2, fala da tributação e do orçamento. Título 6 e capítulo 2 fala das finanças públicas. Agora, parágrafo 1º do artigo 1º. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesas com pessoal e da Seguridade Social e outras dívidas consolidada e imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. Parágrafo 2º. As disposições desta lei complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Parágrafo 3º. Nas referências, inciso 1, a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estão compreendidos. A linha A, Poder Executivo, Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de Contas, Poder Judiciário e o Ministério Público. A linha B, as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes. Inciso 2, os Estados entende-se considerado o Distrito Federal. A Estados entende-se considerado o Distrito Federal. Parágrafo inciso 3º, a Tribunais de Contas estão incluídos o Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas do Município. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei complementar, entende-se como: parágrafo inciso 1º, ente da Federação, a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada município. Empresa, inciso 2, empresa controlada, sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto perceba direta ou indiretamente a ente da Federação. Empresa estatal dependente, empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. Inciso 4º, a receita corrente líquida, somatório das receitas tributárias de contribuições,
patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos. Na União, os valores transferidos aos estados e municípios por determinação judicial, o legal e as contribuições mencionadas na linha A do inciso 1 e no inciso 2 do artigo 195 e no artigo 239 da Constituição. Vamos dar uma olhada aqui então, no artigo comentado. É o artigo 195, né? A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Inciso 1. Fala do empregador, da empresa e da entidade. Inciso 1. Do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, na forma da lei, incidentes sobre folha de pagamento, folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou acreditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Inciso 2. Do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social, que trata o artigo 201. Caso o artigo 201, a Previdência Social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá na forma da lei. Vamos ao caput aqui do artigo 201. E aqui o caput do artigo 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa a partir da promulgação desta Constituição a financiar, nos termos da lei, que a lei dispuser o programa do seguro-desemprego, outras ações da Previdência Social e o abono que trata o parágrafo 3º desse artigo. Então, o parágrafo 3º do artigo 239 parágrafo 3º do artigo 239 diz que aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até 2 salários mínimos de remuneração mensal é assegurado o pagamento de um salário mínimo anual computado neste valor, no regimento das contas individuais, no caso daqueles que já participavam dos referidos programas até a data da promulgação desta Constituição. Então, voltando aqui para os incisos do artigo 2º. Agora a linha B. Nos estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. A linha C. Na União, nos estados e nos municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no parágrafo 9º do artigo 201. Parágrafo 9º do artigo 201. Artigo 201. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral de Previdência Social,
caráter contributivo de filiação obrigatória, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá na forma da lei. Aí o parágrafo 9 diz que para fins de aposentadoria será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira de acordo com os critérios estabelecidos em lei. Voltando no artigo 2º, parágrafo 1º do artigo 2º, serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 1996, e do fundo previsto no artigo 60 do ato das disposições condicionais e transitórias. Parágrafo 2º, não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e dos estados do Amapá e de Roraima os recursos recebidos da União para atendimento às despesas de que trata o inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 19. Artigo 19. Para os fins do disposto no caput do artigo 169 da Constituição, a despesa total com pessoal em cada período de apuração em cada ente da Federação não poderá exceder os percentuais de receita corrente líquida a seguir discriminados. E o inciso 5º diz que com o pessoal do Distrito Federal e dos estados do Amapá e Roraima custeados com recursos transferidos pela União na forma dos incisos 13 e 14 do artigo 21 da Constituição e do artigo 31 da Emenda Constitucional número 19. Voltando ao artigo, parágrafo 3º, a receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos 11 anteriores, excluídas as duplicidades. Capítulo 2º do Planejamento, seção 1 do Plano Plurianual. Então, esse artigo aqui foi vetado. Seção 2 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, artigo 4º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá o disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição e, vamos ler o parágrafo 2º do artigo 165, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluídas as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Então, artigo 4º, a Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá ao disposto no parágrafo 2º do artigo 165 e, inciso 1, disporá também sobre equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e forma de limitação de empenho a ser efetivadas nas hipóteses previstas na linha B do inciso 2 deste artigo, e no artigo 9º e no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 31. A linha E, normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Então, as alíneas C e D foram revogadas. Por isso que não aparece aqui. E a última linha aqui é demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Agora vamos ao parágrafo 1º do artigo 4º. Integrará projeto de lei de diretrizes orçamentárias, anexos de metas fiscais
em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes relativas a receitas, despesas e resultados nominal e primário e montante da dívida pública para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. Parágrafo 2º. O anexo conterá ainda avaliação, inciso 1, avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior. Inciso 2, demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos 3 exercícios anteriores e se evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. Inciso 3, a evolução do patrimônio líquido, também nos últimos 3 exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. Inciso 4, avaliação da situação financeira e atuarial, alinhar os dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador, a linha B dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial. Inciso 5º, ainda do artigo 4º, né? Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receitas e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Parágrafo 3º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. E o último parágrafo aqui, parágrafo 4º, a mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará em anexo específico os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis e ainda as metas de inflação para o exercício subsequente. Seção 3 da Lei Orçamentária Anual. Artigo 5º. Projeto de Lei Orçamentária Anual elaborado de forma compatível com o Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com as normas desta lei complementar. Inciso 1. Conterá em anexo demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o parágrafo 1º do artigo 4º, e diz que integrará o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, o anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes, relativos à receita, despesas, resultados nominal e primário, e montante da dívida pública para os exercícios a que se referirem, e para os dois seguintes. Inciso 2º, inciso 2 do artigo 5º, será acompanhado do documento a que se refere o parágrafo 6º do artigo 165, bem como das medidas de compensação à renúncia de receitas e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado. Parágrafo 6º, o projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Inciso 3º, conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º.
Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual e as receitas que as atenderão constarão da Lei Orçamentária Anual. Parágrafo 2º. O refinamento da dívida pública constará separadamente na Lei Orçamentária e nas de crédito adicional. Parágrafo 3º. A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do índice de preços previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias ou em legislação específica. Parágrafo 4º. É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. Parágrafo 5º. A lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 167 da Constituição. O parágrafo 1º diz que nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Parágrafo 6º do artigo 5º. Integrarão as despesas da União e serão incluídas na lei orçamentária as do Banco Central do Brasil, relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados a benefícios e assistência aos servidores e a investimentos. Parágrafo 7º vetado, artigo 6º também vetado. Artigo 7º. O resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a constituição ou a reversão de reservas, constitui receita do Tesouro Nacional e será transferido até o 10º dia útil subsequente à aprovação dos balanços semestrais. Parágrafo 1º do artigo 7º. O resultado negativo constituirá a obrigação do Tesouro para com o Banco Central do Brasil e será consignado em dotação específica no orçamento. Parágrafo 2º. O impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo Banco Central do Brasil serão demonstrados trimestralmente nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias da União. Parágrafo 3º. Os balanços trimestrais do Banco Central do Brasil conterão notas explicativas sobre os custos da remuneração, das disponibilidades do Tesouro Nacional e da manutenção das reservas cambiais e a rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando os de emissão da União. Seção 4 da execução orçamentária e do cumprimento das metas. Artigo 8º. Até 30 dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias e observado o disposto na linha C do inciso 1º do artigo 4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Artigo 9º. Ser verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio,
e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 1º. No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações, cujos empenhos foram limitados, dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas. Parágrafo 2º. Não serão objeto de limitação das despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pelas leis de diretrizes orçamentárias. Parágrafo 3º. No caso de os poderes legislativo e judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 4º. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Vamos ver aqui o artigo 166, parágrafo 1º. Artigo 166 diz que os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. Parágrafo 1º. Caberá a uma comissão mista permanente de senadores e deputados. Parágrafo 5º do artigo 9º. No prazo de 90 dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil apresentará em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional a avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos balanços. Artigo 10º. A execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais por meio de sistema de contabilidade e administração financeira para fins de observância da ordem cronológica determinada no artigo 100 da Constituição. Artigo 100 da Constituição. Artigo 100 da Artigo 100 diz que até que entre em vigor a lei complementar que trata o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição, os ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de Contas da União aposentar-se-ão compulsoriamente aos 75 anos de idade
nas condições do artigo 52 da Constituição Federal. Bom, continuando após o artigo 10º, o capítulo 3 da Receita Pública, é a seção 1 da Previsão e da Arrecadação.